Suspeita. Sara tem mais paciente autista. Então, gente, eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Eu sou Anastácia, eu sou fonoaudióloga há 14 anos, formada há 14 anos. E a minha prática clínica é muito mais com autismo e com apraxia de fala, né, transtorno motor de fala. Então, eu fiz 3 pós, mais voltadas para autismo. Um autismo em saúde mental, a outra em ABA e a outra em TIT. E o meu mestrado eu defendi com um treinamento de pais para ensinar a comunicação de crianças autistas. Então, sempre foi muito voltada para essa parte de autismo. E eu gosto muito também da parte de apraxia de fala. Apraxia de fala, eu fiz uns cursos bem importantes, né? Que basearam essa minha prática clínica. Inclusive, eu sugiro para vocês. Eu fiz o Prompt 1, que são 3 dias inteiros de curso, fiz o Prompt 2, mais 3 dias inteiros, fiz outros métodos também, métodos dos dedinhos, Speech Z, fiz outras abordagens. E aí lançaram aquele tratado, né, da Margarete, de apraxia, eu li ele todo também. Então, é uma área realmente que eu gosto bastante de atuar. Eu costumo dizer, não sei se vocês concordam, né, que é um dos diagnósticos mais difíceis para o fonoaudiólogo fazer. Eu acho mais difícil, assim. E para elaborar o plano de intervenção também, né, do paciente com apraxia. Então, começando, quando eu comecei, a minha primeira paciente com apraxia, ela veio com diagnóstico de São Paulo. Então, na época aí, sei lá, 10 anos atrás, eu nem sabia o que era apraxia, nem vi na faculdade. E ela chegou com diagnóstico de São Paulo, com um plano de intervenção feito já, da Elizabeth Juste. E aí a mãe dela falou comigo, né, eu queria que você atendesse, eu disse, eu não tenho experiência, mas todo mundo começa de algum lugar, né, eu estou a fim de fazer os cursos. Ela disse, e ela pode lhe supervisionar, eu digo, não vou perder essa oportunidade, né, eu vou querer. Então, eu fui para São Paulo, fiquei 3 dias no consultório dela, assistindo o atendimento da criança, e foi uma área que eu me interessei, né? Então, desde então, uns 10 anos aí, eu dei alta essa criança até, eu não parei de estudar esse tema. Então, o que é que acontece, né, com relação à apraxia? A apraxia, gente, ela é um transtorno motor de fala a nível cerebral. Então, a gente, como fonoaudiólogo, a gente não pode pensar que é uma questão de MO. Então, eu vou pegar um paciente com suspeita de apraxia e vou trabalhar músculo. Não é isso. São planos de movimentos. Então, eu costumo falar da diferenciação diagnóstica, né? No curso de Prompt 2, eles foram muito claros quanto ao raciocínio do diagnóstico. Então, a gente, como fonoaudiólogo, vamos lá. O menino tem muita dificuldade de linguagem. Ele erra conectivos, ele não conjuga verbos, ele forma frases curtas, ou as nomeações de vocabulário são pobres, tudo ele fala roupa, 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 ele não tem muito vocabulário. Então, sintaxe, semântica, tudo alterado, linguagem, a gente viu isso na faculdade. A gente pensa num atraso de linguagem, a gente pensa num TDL, transtorno de desenvolvimento de linguagem, né? Esse é um raciocínio diagnóstico. O menino tem muita dificuldade aqui, ó, vedamento labial, cialorreia, hipotonia de musculatura, é respirador oral, tem muita questão motora aqui periférica de musculatura. A gente pensa do DMO, né? Um distúrbio de motricidade oral. Aí tem que trabalhar tônus, amplitude, força, essas questões estomatognáticas, MO. MO. Por isso que eu não costumo dar, eu digo para essa aula tem que ser só para fono, porque eu ia ter que ensinar aqui o que é estomatognático, o que é MO, isso aqui é só para fono. Quem viu isso na faculdade para a gente raciocinar juntas. Então, isso é MO. O autismo, do outro lado aqui, eu lembro que era um organograma nesse curso e fez muito sentido para mim. O autismo, ele está aqui com um transtorno que traz muita alteração para a comunicação social. Comunicação social, que é o quê? É a criança olhar no olho, é a criança ter intenção comunicativa,
é a criança conversar no contexto certo e não falar só de dinossauro, é a criança querer falar com o outro em vez dela puxar pela mão e ela não interagir. Então, o autismo é muito ali na comunicação social. Quando a gente consegue superar isso, que o menino olha, interage, aponta, imita, brinca, entende, e essa fala vem. Então, a questão é muito mais de pragmática, de intenção comunicativa, de perceber o outro, do que uma alteração na musculatura. A criança autista geralmente não fala por questões pragmáticas e de comunicação social. Pode ter um distúrbio de MO associado? Pode também. O menino TDL é um menino típico. Ele não tem questões ali de interesse restrito e repetitivo. Ele não é um menino que socialmente ele tem prejuízos. Ele tem questões ali na elaboração de linguagem. É diferente do TEA. Então, esse é um raciocínio diagnóstico que a gente precisa fazer rápido, né? Claro. Eu poderia passar horas falando nisso, rápido. E a apraxia não é nada disso. É um distúrbio motor, do processamento, do planejamento ali. O que é que acontece? A criança pensa, né? Elabora ali, ela olha para a bola e quando ela vai selecionar quais são ali os músculos que vão se movimentar para falar a palavra bola, ela seleciona de forma inconsistente, incoordenada, apesar da musculatura estar íntegra aqui, tá com tônus e tudo mais, ela seleciona errado. Então, uma das características de apraxia, são várias, mas uma das características de apraxia é variabilidade de erros. Então, o menino olha para a bola e fala bola, depois ele fala tola, outro dia ele fala cola, variabilidade de erros. Às vezes tem fono que diz para mim assim, eu tenho um paciente que ele sempre erra o R. Aí é outro diagnóstico, né? Transtorno fonético fonológico, a gente viu na faculdade. A apraxia não é uma alteração no fonema, é nos planos de movimento. Então, a criança às vezes pode planejar de uma forma, quando ela vai planejar, ela planeja de outra forma. Não é a marcação errada naquele traço daquele fonema, não é. Outra coisa, não é só isso que define a apraxia, né? Outra coisa que é muito comum também é a dificuldade de coarticulação. Então, a criança até faz o plano BO, mas o segundo plano, que é para coarticular, não vai. Ou então fala só o começo ou fala só o final. Muita dificuldade de sair de um plano para o outro. Pato, bola. Então, ou primeira sílaba, ou segunda sílaba, e trissílaba, então fica muito mais difícil. Outra característica também, perda de repertório ao longo da vida. Então, assim, ele até falou tal coisa, de vez em quando fala tal coisa espontâneo, mas você pede ele para imitar, ele olha para você e não consegue acessar o plano de movimento correto. Até falou espontâneo, mas na hora ele não vem mais, demora muito a engramar o plano de movimento correto. Então, essas são uma das principais características, variabilidade de erro, produções inconsistentes, né? Às vezes produz de um jeito, às vezes produz de outro, essa variabilidade, perda de repertório ao longo da vida, dificuldade de coarticulação. Então, a gente vê que esse conjunto de alterações na amostra de fala ouvida, o fonoaudiólogo precisa analisar para ver como está a MO, analisar para ver como está a linguagem, analisar as questões do autismo, né? Precisa ver essas questões de comunicação social, e aí você pega a amostra de fala, colhe e analisa se tem certas características de apraxia. Não tem como a gente pegar uma criança sem fala e fechar o diagnóstico de autismo. Uma das características de apraxia é movimento de boca, né? Movimento aqui, tentativa de fala sem som. Tá tão ruim essa criança que ela não consegue nem planejar ali, articular a boca e vocalizar junto. Mexe sem som. Mas diferente da criança autista, que às vezes não quer falar porque não tem intenção, ela não está nem te olhando, nem interagindo, nem imitando, a criança com apraxia, ela tem interesse de falar, ela tem intenção, mas a amostra de fala dela sai com essas características alteradas na amostra de fala. Então, criança
sem falar, não se bate o martelo de apraxia. Não se bate o martelo de apraxia. Criança autista, um dia eu fui para uma cidade, eu avaliei 28 crianças autistas. Todos eles a mãe estava. Eu acho que ele não fala porque ele tem apraxia. Gente, o menino entrou na sala, não me olhava, não apontava, não imitava. Tudo isso é pré-requisito de fala. Não tinha linguagem receptiva, não tinha como essa criança estar falando. Ele não estava falando por questões relacionadas ao TEA. Quando esse menino trabalhar bem lá as questões relacionadas ao TEA, que ele aprender a olhar, apontar, imitar, entender, interagir, e essa fala começar a sair, e a amostra dessa fala tiver características de apraxia, a gente pode suspeitar que é um paciente autista com apraxia de fala. E aí, o que é que precisa fazer? Trabalhar a comunicação social, que vem prejudicada no autismo, e elaborar o plano de intervenção para a apraxia de fala. Esse plano de intervenção, você vai colocar nele o quê? Só quem pode fechar diagnóstico ou suspeitar do diagnóstico e elaborar o plano de intervenção é o fonoaudiólogo. Então, a gente precisa saber fazer isso. Se o teu paciente tem suspeita, não é obrigado tu fechar o diagnóstico hoje, mas você vai fazer essas avaliações que eu falei de linguagem, de MO, colher a amostra de fala, e acompanhar ele ali, digamos que num processo ali de intervenção, uns 3 meses para você ter segurança de fechar diagnóstico. Antes disso, não é obrigado, mas também depois disso, já está 3 meses com você, é importante você saber fechar. E aí, o que é que a gente bota no plano de intervenção de apraxia, né? Esse plano de intervenção, você vai colocar quais são os movimentos motores orais não verbais que você vai trabalhar. A criança tem dificuldade de fazer plano vertical, plano horizontal, articular vertical com horizontal, língua para um lado, língua para o outro. Ela tem dificuldade em planos de movimentos orais não verbais? Vai estar no teu plano de intervenção. Quantas repetições, quais exercícios, quantas vezes por semana. Quantas vezes por semana um trabalho de apraxia deve ser 3 vezes na semana, mas pode ser 2, não deveria ser uma. Ah, mas às vezes a criança é do SUS, é do plano de saúde. Eu trabalhei 10 anos no SUS. Eu tive paciente com apraxia, 2 no SUS, uma vez por semana. Mas eu passava os exercícios prescritos para a mãe continuar em casa e os meninos evoluíram. Ah, mas às vezes a mãe não continua. Pelo menos você fez o plano e treinou a mãe. O seu papel como fono você fez. Agora, se você não fez o plano e não treinou a mãe, não tem realmente como essa criança evoluir e continuar em casa. Então, a gente tem que botar os exercícios motores orais não verbais, tem que selecionar esses exercícios. A gente precisa colocar as palavras-alvos. Quais são os planos de movimentos que a gente vai trabalhar? Será que é vogal? Será que é vogal coarticulada? Oi, ai, ei. Esses planos de movimento, o, i, vertical e horizontal? Será que não? Será que são duplicações? Mamã, papá, bobó? Não, o menino já está bom. Será que são duplicações com coarticulações? Mamã e plano horizontal, papá e... Ou será que são duplicações já diferenciadas? Pato, bola, ou já são trissílabas? Então, a gente vai escolher planos de movimentos baseados em palavras-alvos. Essas palavras-alvos vão estar nesse plano de intervenção para serem repetidas diariamente, diariamente. Não existe evolução de paciente com apraxia se não tiver intensidade. Então, primeiro que o plano precisa ser conciso. Não adianta você fazer um dia treinar cores, o outro dia número, o outro dia animais. O plano precisa ser conciso, de 5 a 10 palavras que vão treinar os planos motores. E de 5 a 10 palavras que vão ter repetições diárias. Se ele faz 3 dias com você, ele tem alguns dias para repetir em casa. Se ele só faz 2, precisa repetir muito mais em casa. Então, além dessas palavras que o fonoaudiólogo prescreve, a gente vai prescrever mais ou menos a quantidade de repetições por dia ali. Precisa de 3 sessões, precisa de 2, continuar em casa. A gente vai colocar o tipo de pista.
tipo de pista que o fonoaudiólogo vai dar nessa criança, que acessa a criança, que evolui essa criança? Pista tátil, ou a gente aprendeu na faculdade, ou fez o curso do prompt. Pistas visuais, tem as boquinhas, os dedinhos, tem outras pistas visuais que podem ser usadas. Pista visual de espelho, ou não, só pista auditiva. Pistas multissensoriais, né? Então, sinta a sua língua lá atrás, junta o lábio no dente. Então, qual é a pista que acessa a tua criança? Tem criança que não deixa pegar no rosto de jeito nenhum. Então, não adianta fazer pista tátil nessa criança que ela não aceita. Tem criança que ama olhar no espelho. A pista dela vai ser espelho. Então, às vezes as pessoas dizem, tem que ter prompt. O prompt é uma pista tátil, mas nem toda criança aceita prompt. Então, não obrigatoriamente, para você tratar uma criança com apraxia, você precisa saber pegar no rosto dela. Ajuda? Ajuda, mas tem umas que não aceitam. Então, qual tipo de pista, quais são as palavras, a quantidade de repetição. E toda vez que a tua criança for evoluindo, você precisa ir revisando esse plano e modificando os planos de movimentos, os tipos de dicas. Outra coisa que é importante botar no plano de movimento é tipos de feedback, né? Então, o feedback vai ser feedback corretivo para corrigir essa criança, feedback positivo, ó, vamos fazer assim, vamos tentar de novo, não está certo, o movimento é esse, deixa eu te mostrar. Então, todas essas características, gente, precisam estar num documento descrito. E quem faz o documento é o fonoaudiólogo. Esse documento a mãe assina, dando ciência, e a gente pode passar para todos os outros terapeutas, que se eles tiverem um treino com a gente, uma reunião, a gente pode dizer, ó, vamos ensinar o B assim, vamos ensinar a palavra de tal forma. Então, se você bota a mãe na sessão e ela continua os exercícios, perfeito. Se o restante da equipe continuar, também perfeito. Mas você tem que fazer o plano de intervenção, e esse plano de intervenção é em cima da avaliação prévia que você fez. Além de apraxia, né, está muito famoso esse nome, a gente sabe que a apraxia é um tipo de transtorno motor. Então, o transtorno motor de fala, ele é dividido em atraso motor de fala, digamos que ele seja um pouco mais simples, mais fácil de ser superado. Apraxia de fala, não existe apraxia leve. A apraxia ela vai ser de moderada a severa, vai ser um transtorno ali intensivo. A criança pode superar? Pode. Eu já dei alta para crianças que superaram a apraxia. E existe também a disartria, que também está dentro do transtorno motor de fala. A disartria seria mais aqueles quadros neurológicos, a criança com PC, que tem dificuldade de deglutição, mastigação, articulação, sucção, um quadro mais neurológico ali, mas a gente precisa saber diferenciar também os transtornos motores de fala. Então, é uma complexidade incrível, enorme, porque você usa o raciocínio da fonoaudiologia de MO, de fonema, de comunicação, de linguagem, de tudo. Então, é uma área que me encanta muito, é bem complexa, mas o raciocínio é esse, é você fazer avaliação em vários aspectos, fazer diferenciação diagnóstica, suspeitou da apraxia, elabora o plano de intervenção. Elaborou o plano de intervenção, coloca tudo isso que eu falei no plano de intervenção, família dá continuidade em casa, é um tratamento demorado, mas é para evoluir. Quando é que vai evoluir? Quanto mais novo, quanto mais sessões de fono fizer, quanto mais a mãe repetir em casa e quanto mais tiver um tratamento certo. Porque se você ficar fazendo tratamento de fonema, ensinando F, V, L de cebolinha, não vai melhorar a apraxia e o teu paciente não vai evoluir, não vai falar e a culpa vai ser realmente da fono. Agora, se você fez um bom plano de intervenção e a família continuou, ótimo, esse menino vai evoluir, ou a família não continuou, você fez seu papel. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem neuroplasticidade cerebral para instalar, né, esses planos de fala, e quanto mais rápido a gente instalar e mais adequado, melhor. Outra coisa que eu falo também, comunicação alternativa, vocês são fonos, sabem que não atrasa fala, né? Então, assim, o menino está sem falar, pode ter muito comportamento problema, porque não fala, coloca o PEX, coloca o Livox, coloca a comunicação alternativa, e também vai fazendo o plano de intervenção de apraxia. Então, você pode dividir a sua sessão.
metade da sessão CAA, metade da sessão treino motor de apraxia. Ou um pouquinho PEX, um pouquinho treino motor de apraxia. E tem pai que diz assim, eu não quero CAA, eu só quero treino de fala. Gente, quem prescreve é a gente, tá? Quem prescreve é a gente. Ó, hoje o teu menino precisa de comunicação, linguagem, interação social com CA, mas eu não vou abandonar a fala, eu também vou trabalhar a fala. Mas a prescrição completa são os dois, então vamos colaborar comigo. Outra coisa que eu digo também, a questão da comunicação alternativa é muito importante, o treino de fala é muito importante, e as pré-habilidades, né? Então, não adianta a gente tentar ensinar fala para um menino que não imita, tá? Se o teu menino autista ele não imita o motor grosso e motor fino, dificilmente ele vai conseguir trabalhar a imitação de fala. Então, existe algumas pré-habilidades de fala também, que a gente tem que olhar para isso. Então, gente, no geral é isso. Avaliação completa, diagnóstico diferencial, elaboração do plano de intervenção, e se a criança for autista, geralmente, né? A comunicação alternativa não é só para criança autista, mas a gente sabe que a criança autista, por ter dificuldade ali de socializar, ela vai se beneficiar muito. Mas qualquer criança que não está falando e está precisando de uma alternativa, a gente pode colocar junto com o treino de fala, né? Então, gente, isso é um resumo. A apraxia é um diagnóstico complexo, precisa de muito estudo. Então, para vocês terem noção, eu elaborei um curso de treino de fala em aba, que eu falo do encadeamento, da aquisição de fala, desde o comecinho, olhar, apontar, interagir, imitar, brincar, frases, reconto, diálogo, é um curso de umas 3 horas. Eu li um livro de apraxia de 450 páginas e eu fiz um curso de 6 horas de apraxia. Então, nesse curso de 6 horas, eu falo tudo isso de forma detalhada, né? Diagnóstico diferencial, avaliação, mostro protocolos, como elaborar o plano de intervenção, fala um pouquinho de CA, de continuidade da família. Então, são 6 horas ali que eu tentei compilar todos os cursos grandes que eu estudei, num curso de 6 horas para dar ali um raciocínio. E agora, essa uma aula de 1 hora foi mais ou menos também um raciocínio do começo até o fim que o fonoaudiólogo deve fazer, né? Então, quem já está bem nesse raciocínio, já consegue elaborar tudo isso aqui que eu falei, tá, Anastácia falou, ó, ficou tudo certinho na minha cabeça, eu já tenho noção, já consigo fazer isso na clínica, ótimo, cuida dos teus meninos. Mas quem tem paciente com suspeita e com apraxia e que disse, ainda não sei fazer o plano, ainda não consigo avaliar, quais são essas palavras-alvo, precisa estudar mais, tá, gente? Porque realmente a gente, infelizmente, na faculdade de fono, pelo menos não na minha, a gente não sai dominando isso e as crianças só vão aprender a falar, as crianças com apraxia, se a fono souber ensinar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Quem já tiver bem a apraxia, legal. Quem não tiver, busquem cursos extras como eu busquei. Então, é isso, é um tema que eu gosto de falar. Acho que todo mundo viu meu Instagram, qualquer dúvida, eu também dou supervisão para fono, assisto os casos de vocês, oriento. Mas se quiser falar alguma coisa, dar uma palavrinha com o pessoal. Márcia está aí, sumiu. Olá, eu sou Nastácia Santos, fonoaudióloga e analista do comportamento. Gente, alguém tem alguma dúvida? Essa é a hora de fazer alguma pergunta. Estou por aqui ainda. Paciente com suspeita. Muita gente com suspeita, né, gente? É um diagnóstico difícil realmente para bater o martelo, mas 1 hora a gente vai ter que fechar. Até porque as mães pedem muito, né? E aí, ele tem apraxia ou não tem? Então, 1 hora a gente vai ter que fechar e vai ter que entregar esse plano de intervenção, né? Márcia, tu não vai falar não mesmo? Ah, o microfone dela está parado. Tá bom. Então, gente, eu dei essa aula porque a Márcia pediu, né? Então, ela disse que o pessoal de fonoaudiologia
pede muito esse tema, eu disse, não, então eu vou dar uma aula sobre apraxia só para dar uma clareada aqui para o pessoal, me apresentar a vocês, e eu tenho esse curso de 6 horas de apraxia, né? É um curso completo aí, são 23 módulos mais ou menos, cada módulo tem meia hora, 20 minutos, dá para ir vocês assistirem devagarzinho. Fica na plataforma Hotmart por 1 ano, fica na plataforma Hotmart por 1 ano, dá certificado, né? Então, no final vai ter o certificado com a carga horária. E deixa eu ver o que mais. É isso. E é um curso muito bom. E a Márcia está tentando ligar o microfone, não consegue, mas aí tudo bem. A gente se encontra no grupo, então, tá bom? Então, obrigada, Márcia, pelo convite, pela confiança, né? Eu continuo lá no grupo de vocês. Então, é isso, gente. Eu vou deixar gravado aqui, que quem perdeu, ou quem quiser assistir de novo, que eu falei um pouquinho rápido, eu vou deixar gravado e depois eu mando o link no grupo, tá bom? Obrigado, Nastácia. Obrigado, Nastácia. Uma honra e Uma foi honra muito e foi